Vamos começar mais uma vez entregando o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, nossos sentimentos diante do Senhor. Amém? Certamente alguma coisa poderosa Ele tem reservado para nós hoje. Amém? Sempre assim. Sempre que nos achegamos na presença dEle, Ele vem com uma palavra que nos anima, que nos alinha, que nos conforta. Sempre assim. Não esqueça disso. Toda vez que você ouvir a palavra dEle, toda vez que você se aproximar dEle, Ele vai vir com poder sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos tanto por tua presença aqui entre nós. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor nos conduzindo, nos amparando, nos salvando, Senhor, às vezes de nós mesmos, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, rendidos a Ti, ó Pai, completamente, querendo ter um encontro contigo nessa manhã, que faça com que marque a nossa vida de forma poderosa, Pai. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo está aqui entre nós, porque a palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está em nosso meio. Cremos nisso, podemos até não te ver, mas sabemos e cremos da sua presença, que vai fazer coisas tremendas neste lugar, na vida das pessoas que estão aqui, nas famílias aqui representadas, em nome de Jesus, que essa palavra venha, cerque o nosso coração e nosso entendimento com a verdade que nos liberta. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre encontros ao entardecer. Quero falar sobre encontros porque encontros marcam a nossa vida, né? Alguns encontros que você talvez teve com pessoas ou em alguma situação marcaram a sua vida. Elas nos marcam, são momentos preciosos, mas tem alguns encontros que são preciosos, além de que necessários. Alguns encontros são bons, mas alguns são necessários. E necessários, eu estou falando de ter uma necessidade mesmo de ter esse encontro. Fique com essa palavra no seu coração. Encontros são necessários. Repita comigo. Encontros são necessários. Amém? Pensando sobre isso, eu quero compartilhar um pouco uma história pessoal. Sempre gosto de contar um pouco da minha história, porque é uma forma de a gente se fazer conhecer, né? Às vezes a gente ora por alguém, a pessoa conta a história dela para nós, e às vezes as pessoas não conhecem a nossa. Quando eu me converti, eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos mais ou menos, 21, 22, eu entendi sobre a importância de ler a Bíblia. Falei assim, é ela que vai me direcionar e me ensinar. Eu tinha algum contato, mas não tanto quanto devia. Na verdade, eu acho que a gente nunca tem contato com a Bíblia tanto quanto a gente precisa, né? Mas entendi que eu teria que começar a ler a Bíblia e não sabia por onde começar. Mateus, Marcos, Apocalipse. Falei, bom, como eu não sei por onde começar, comecemos do começo. E aí eu comecei a estudar e ler Gênesis, capítulo 1. Desde criança, que eu estudava e tal, eu sempre tive uma facilidade maior para estudar quando eu reescrevia. Então, somente ouvir era pouco, somente ler era pouco, eu tinha que reescrever, remarcar algumas coisas. Então, quando eu era criança, faz tempo, mas eu lembro que no terraço da casa da minha mãe, e graças a Deus que naquele tempo, não sei como é hoje, acho que muita coisa mudou, mas no meu tempo a lousa usava-se giz, e legal era aquele giz colorido. E mais legal ainda quando sobrava lá na lousa, e a gente podia levar para casa, e a professora me dava alguns, e alguns coloridos vinham assim, eu guardava com muito carinho, e usava com muito cuidado, porque eram poucos.
Então, como eu tinha que estudar escrevendo, eu trazia as minhas coisas da escola, colocava no terraço da casa da minha mãe, ela tinha uma mesinha, um banco, e eu ia escrevendo na porta da cozinha, na porta do terraço e na janela do quarto dos meus irmãos. Eu escrevia, reescrevia, apagava. E, assim, meu pai foi vendo isso e falou assim, meu Deus do céu, o que essa menina está fazendo aqui em casa? Tinha pó de giz pelo terraço todo, ainda bem que era fácil de apagar, né? E agora você vai ter que ter um intérprete do tempo aí do seu lado, porque quando eu ainda era criança, a minha mãe falava assim, filha, vai buscar na Dona Conceição uma bengala. Quem não sabe, pergunte para quem sabe. Mas a gente comprava bengala. Família grande, 2 bengalas, né? Bengala, bom, alguns vão saber, outros vão falar, o que é isso? Mas a gente comprava 2 bengalas, né? Família é grande. As pontas nunca eram minhas, que eu nunca gostei da ponta da bengala, como eu não gosto até hoje da ponta do pãozinho. Eu tiro e corto. Para que a ponta, né? E aí eles embrulhavam naquele papel maravilhoso, e faziam aquele negócio assim rapidinho, e o meu cuidado era em trazer as bengalas para casa, desvirar aqueles negocinhos que eles faziam para embrulhar, deixar retinha aquela folha, porque eram minhas folhas de rascunho, né? Meu pai cortava em 4 e falava, Tó, deixa minhas paredes e minhas portas em paz. Mas eu usava sempre algum rascunho. E esses papéis que vinham embrulhados eram maravilhosos para fazer isso. Mas meu pai foi vendo que até isso era insuficiente, que acabava rápido, né? Porque eu usava para desenhar, eram folhas fininhas, e era legal para você colocar em outro desenho em cima e rabiscar, e você fazer com papel carbono. Gente, vocês estão precisando de intérprete ainda, né? Existia naquele tempo um papel carbono que a gente colocava por baixo e transcrevia todo o desenho que a gente queria no caderno para ele ficar colorido. Hoje os cadernos já são todos desenhados. No meu tempo é que era legal, que era uma folha em branco com as pautas e você fazia ele e coloria ele todo. Enfim, meu pai viu aquilo e falou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa. E ele fez uma lousa. Meu pai fazia tudo. Meu pai era o faz-tudo de casa. Ele fez uma lousa bem grande, naquele tempo eu achava grande, e fez uma caixinha, pintou tudo de azul. Meu pai era extremamente caprichoso nisso, onde eu guardava todos os meus giz de cera, meus giz de lousa. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me converti, fui ler a Bíblia. Somente ler não era suficiente. Comprei um caderno e comecei a reescrever a Bíblia. Começando lá de Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, 2 pontos, e houve luz, ponto. E aí eu fui escrevendo a Bíblia. Daí você fala assim, meu Deus, você foi até onde? Para mim não era um problema, porque eu entendi que se eu me converti, eu ia ser convertida a vida inteira, eu tinha a vida inteira para escrever a Bíblia. Então, tudo bem. E aí eu fui escrever Gênesis, e assim, tudo fui gravando. Ficou muito mais fácil de realmente gravar aquilo que eu lia. E fui até Gênesis. Em Gênesis eu parei. Foi mais ou menos uns 2 meses escrevendo a Bíblia, não ressignificando, tá, gente? Só estava reescrevendo mesmo. Enfim, eu sei que você conhece as histórias da Bíblia, do Jardim do Éden, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Caim e Abel, depois, Moisés, Abraão, Josué. Mas, mais do que conhecer, fundamental é crer. Amém? Crer naquilo que nós lemos como a verdade da parte de Deus, como história que de fato aconteceu. Não é uma historinha inventada para nos convencer de alguma coisa. É a palavra de Deus, instrução da parte de Deus, inspirada por Deus, e nós temos que crer nisso. Deixa eu aproveitar já e abrindo um parênteses sobre essa situação,
eu penso o quanto hoje é importante que as nossas crianças conheçam a Bíblia, conheçam a história do Jardim do Éden, de Caim e Abel, essas histórias que nós comentamos e muitas outras, conheçam a palavra de Deus. Porque eu sei que o diabo sempre investiu contra famílias, contra os filhos, mas eu vejo como nesses últimos tempos, como o diabo tem tocado profundamente, de uma forma muito cruel, sobre os nossos filhos, fazendo com que eles não creiam no que está escrito, não tenham interesse, às vezes, em conhecer a palavra de Deus. Aqui na igreja, graças a Deus, no nosso ministério infantil, vamos pensar assim, elas passam umas 2 horas no domingo. Eu estou só falando do ministério infantil. Eu sei que cada um na sua casa, com os seus filhos, deve ter alguma dinâmica, algum momento devocional, algum momento de leitura da Bíblia, mas estou falando só do ministério infantil. Elas passam 2 horas num período de 1 semana. Logo, num período de 1 mês, seriam 8 horas no mês que elas têm acesso a conhecer a palavra de Deus através do ensino, por exemplo, que elas estão recebendo lá embaixo hoje. Agora, pensando em horas, 1 mês tem 730 horas, mais ou menos. Se eu pegar essas 730 e tirar as 8 horas, faltam 722 horas restantes do mês. O que os nossos filhos, nossas crianças, que estão sendo encharcadas de informações do inferno, como elas estão sendo nutridas no seu espírito. Então, quero já deixar uma direção para nós, como pais, como líderes de células, que têm crianças nas suas células. Invista tempo ensinando a palavra de Deus. Eles precisam conhecer e saber da verdade do Evangelho. Tire tempo para isso. Aí você pode falar assim, mas uma boa parte eles estão dormindo. Graças a Deus que durmam bem, principalmente os pequenos. Quem tem filho pequeno, que o seu filho durma a noite inteira, é uma bênção, né? Graças a Deus que estejam dormindo mesmo. Mas estão dormindo acompanhados do quê? O que eles assistem? O que eles veem? Com o que eles vão para a cama? Né? Assistindo o quê? Muitas vezes os pais nem têm acesso ao que os filhos estão vendo, desde pequenos. Então, tome cuidado, encharque a mente, o coração e o espírito dos seus filhos com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Abre lá em Salmo 78. Quero só ler com vocês, principalmente para que nós sejamos lembrados, através da palavra de Deus, de qual é a nossa obrigação diante de Deus, como pais que devem ensinar os seus filhos sobre palavras, sobre os princípios que vêm da parte do Senhor. Salmo 78, a partir do versículo 1. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos seus pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Percebe como isso é poderoso e nos faz lembrar de qual é a nossa obrigação como pais? Ensinar,
dizer, andar pelo caminho, falar com eles, instruir, direcionar, porque senão o mundo vai fazer isso. E nós precisamos que os nossos filhos sejam filhos que conheçam a palavra, que amem a palavra. Então, até eu tenho dado direções no Ministério Infantil de que as crianças levem a Bíblia e não o celular. Porque celular, até nós, muitas vezes no culto, está olhando a Bíblia no celular, acompanhando, e chega uma mensagem e fala assim: amiga, você está aí? E assim, acende uma coisa e fala assim: eu tenho que responder. Você não tem que responder, você nem tinha que estar falando. Mas percebe como até nós adultos nos distraímos às vezes com o celular? Que somos adultos? Imagina nossas crianças. Então, pais, é a orientação que eu dei para os líderes do Ministério Infantil e trago para vocês, que vocês também são e participam do Ministério Infantil, mas traga seu filho com a Bíblia. Eu tenho pedido para que os tios também, os líderes, ensinem as crianças e deem tempo para que elas procurem na Bíblia o versículo que está sendo estudado, que deve ser decorado a cada domingo um versículo, e leiam e aprendam a folhear a Bíblia, a olhar a Bíblia, a encontrar coisas que falam: meu Deus, que coisa linda, eu não tinha visto esse versículo. Vamos ensinar os nossos filhos. Amém? É nossa função, nossa obrigação, e o Senhor nos ajuda, nos capacita, Ele nos dá graça, nos dá criatividade, com certeza. O diabo, ele tem investido muito contra a família, sempre fez isso. E cada vez mais vemos isso de uma forma escancarada, desde lá atrás, lá no Jardim do Éden. Ele quis quebrar uma aliança dos filhos com o pai, de Adão e Eva com Deus, e ele conseguiu. Mais tarde, ele quis quebrar a aliança entre dois irmãos, Caim e Abel, e conseguiu. Caim odiava tanto Abel, mas odiava a ponto de matar. Percebe como o investimento dele, ele está nesse negócio de enganar, de destruir e de matar há muito tempo. É melhor que a gente realmente fique bastante atento, que nós possamos orar e vigiar sobre essa questão como pais. Ok? Então, invista um tempo junto aos seus filhos, não só no Ministério Infantil, mas na sua casa, andando pelo caminho, assentando-se, deitando-se com ele. Ore com eles, ensine a palavra de Deus. Ok? E desde já, aqueles que eu sei que trabalham no Ministério Infantil, porque a igreja está envolvida nessa visão, louvo a Deus pelo trabalho que vocês têm feito a cada domingo. Amém? Ok, vou voltar para o que eu estava dizendo. Então, tudo isso para dizer que quando eu estava lendo e escrevendo, eu encontrei e li um versículo que falou muito forte ao meu coração. E acho que desde aquele tempo, quando eu li este versículo, lá em Gênesis capítulo 3, que é o versículo que nós vamos ler, eu entendi como era precioso algo que Deus Pai fazia com Adão e Eva. E eu achei impressionante, falei assim, isso é importante. E acho que desde lá eu fui cultivando isso na minha vida, no meu espírito, de sempre puxar uma cadeira, sentar e ter encontros com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim, Gênesis 3, como nós não estamos com telão hoje, então acompanhe da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 8, diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Só esse versículo. Mas ele me chamou tanto a atenção porque eu fiquei imaginando isso. Deus, Criador de todas as coisas, Deus poderoso, aquele que é sobre todas as coisas, sentava, buscava e ia ao encontro de Adão e Eva para sentar e conversarem, terem um encontro, sempre na viração do dia, ao entardecer.
Eu fico imaginando como isso era tremendo. Eu sou uma das pessoas que amo ver o pôr do sol. Pôr do sol, nascer do sol, o sol o tempo todo, né, Claudinha? O sol é sempre bom. Amo. O entardecer, principalmente, é lindo. Eu penso que é uma forma de Deus nos lembrar que sempre ao entardecer, Deus falava com Adão e Eva. E talvez trazer os nossos olhos à lembrança desses encontros que precisamos ter com o Pai todos os dias. Encontros ao entardecer. O Pai tinha, então, esses encontros com Adão, com Eva. Eles conversavam, falavam sobre coisas do coração, as coisas do reino, da eternidade. E eles conversavam com naturalidade, com liberdade, sem problema, sem nenhum constrangimento, sem falsidade, sem medo. Lembra que lá em capítulo 2, 25, fala que eles estavam nus, Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Não é tremendo essa liberdade do pai com os filhos? Porque Deus, pai de Adão e Eva. Criador, sim, mas também pai. Amigo, conselheiro, companheiro, aquele que está sempre perto. Agora, uma das coisas que me deixa impressionada é como a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, muitas vezes nos tomam de sobressalto e podem nos roubar, mudando rapidamente a forma e de forma extravagante alguma situação na nossa vida, como aconteceu com Adão e Eva. Sabemos o que aconteceu, da serpente que veio, falou com Eva, vamos ler esse texto, mas percebe que em algum momento ela estava com Deus, e em outro momento, palavras e aquilo que ela viu roubou ela daquilo que Deus tinha dado de melhor sobre a vida de Adão e Eva. Vocês sabem que eu gosto de ler, sempre gostei. E não ia ser hoje que eu ia deixar de fazer uma leitura para vocês de novo. Há alguns anos atrás, eu encontrei este livro, achei bem interessante, comecei a ler. E me chamou muito a atenção, porque ele fala também sobre esse encontro de Deus com Adão, com Eva. É um livro que eu até já passei para as mulheres do Bispado do João. Algumas mulheres têm lido este livro. Antes que vocês falem, você esqueceu de falar o nome do livro. Nem é propaganda, mas é um bom livro para se ler. Se chama Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Inclusive, a nossa irmã Cíntia, ela fez um audiobook desse livro e passou para nós e nos ajudou bastante. Obrigada. Não sei se a Cíntia está aqui, mas obrigada. E eu li uma parte do livro e ele fala sobre essas mentiras que, principalmente, as mulheres recebem com muita facilidade no coração dela. Uma palavra maldita, dita de uma forma dura. Alguma situação, as mulheres têm uma facilidade muito grande por serem muito emocionais, e por isso que precisamos do equilíbrio, através do Espírito Santo, de sermos, muitas vezes, roubadas da nossa paz, da nossa alegria, da nossa autoridade, da nossa identidade. E ele começa a falar sobre essas mentiras que muitas vezes vêm sobre nós, mas a verdade que liberta. Então, no fim da história, sempre vai dar tudo certo. Já lemos Apocalipse? Dá tudo certo no final. É só permanecer nele, não desistir dele, ficar com ele, ter encontros com ele para ele ir nos alinhando. Então, a cada capítulo deste livro, a autora ela começa com um diário. Eu vou ler para vocês, é bem curtinho, mas é muito interessante. E ela chama de O Diário de Eva. E ela realmente começa como um diário, contando a história. Não sei se alguém já leu este livro, só para que eu conheça? Ok. E ela começa cada capítulo contando sobre a vida dela, o que está acontecendo em forma de um diário, e depois a autora usa algumas questões para identificar as mentiras
e a verdade que liberta. E ela começa esse diário como... Quem já escreveu diário aqui? Muito legal. Todo mundo faz isso, principalmente as mulheres, né? Porque mulheres têm mais facilidade de falar das coisas do coração, não é? E como todo diário, a gente começa com querido diário. E essa autora começou dessa mesma forma, eu vou ler para vocês. Então, é Eva falando sobre a história dela, sobre o começo de tudo lá no Jardim do Éden, e ela começa dizendo assim: querido diário, minha cabeça está girando, nem sei por onde começar. O dia começou tão perfeitamente como qualquer outro dia que já tivemos. Significa que sempre é perfeito com o Senhor perto. Amém? Como sempre fazemos, eu e Adão levantamos cedo para fazer uma caminhada com Deus. Esses passeios sempre foram o ponto alto do nosso dia. Nessa manhã, ninguém disse nada por um tempo. Nós apenas desfrutamos estarmos juntos. Então Deus começou a cantar. Era uma canção de amor. Quando chegou o refrão, começamos a cantar com ele. Primeiro a voz profunda de Adão, depois me juntei a ele. Cantamos, cantamos e cantamos. Canções sobre o amor, sobre as estrelas, a alegria, sobre Deus. E, por fim, todos sentamos à sombra de uma grande árvore perto do meio do jardim. Agradecemos a Deus por ser tão bom. Dissemos a Ele que tudo o que queríamos fazer era deixá-lo feliz e encontrar nossa felicidade nele. Não sei, foi um tempo muito harmonioso, sempre era, quando nós três estávamos juntos. Não sei como explicar o que aconteceu em seguida. De repente, ouvimos uma voz que nunca havia ouvido antes. Eu me virei e lá, olhando diretamente para mim, estava o ser mais lindo que eu já havia visto. Ele falou diretamente comigo e fez com que eu me sentisse importante. E logo me descobri querendo ouvir o que ele tinha a dizer. Não estou certa do que aconteceu com Deus nesse momento. Ele não havia nos deixado. Acho que só me esqueci que ele estava lá. Na verdade, por um tempo, esqueci que Adão estava lá. Senti como se estivesse sozinha com este ser deslumbrante e misterioso. A conversa seguinte foi indelevelmente gravada em minha mente. Ele me fez perguntas das quais nunca havia pensado antes. Então ofereceu-me algumas coisas que eu nunca havia tido, coisas das quais nunca nem pensei que precisasse delas. Mas a primeira foi independência. Independência de Deus e de Adão. Segunda coisa, posição. Sempre admirei Deus e Adão, este ser disse que eles iriam me admirar. Terceiro, conhecimento. Os mistérios conhecidos apenas por Deus, eu também poderia conhecer. E quarto, permissão para comer o fruto da árvore no meio do jardim. No início eu só ouvi e observei. Em meu coração eu ponderava, questionava, debatia. Adão havia me lembrado muitas vezes que Deus tinha dito que não devíamos comer do fruto daquela árvore. A criatura continuou olhando nos meus olhos e falando com aquela voz suave. Eu me vi acreditando nela, parecia tão certo. Finalmente, rendi-me. Estendi o braço com cautela no início, depois mais ousadamente, peguei, comi. Entreguei o Adão, ele comeu. Comemos juntos, primeiro eu, depois ele. Os próximos momentos são como um borrão. Sensações profundas que nunca tive antes. Uma nova consciência, como se soubesse de um segredo do qual não deveria saber. Euforia e depressão, tudo ao mesmo tempo. Libertação e prisão, subindo e caindo, confiante e temerosa, envergonhada, suja, escondendo-me. Não poderia deixá-lo me ver daquele modo. Sozinha,
muito sozinha, perdida, enganada. Acho que ela resumiu nesse texto exatamente o que Eva sentiu depois que ela desobedeceu a Deus, sabendo que não deveria desobedecer. Será que é o que às vezes não acontece conosco, em algumas situações que nós sabemos, enfrentamos no nosso dia a dia, coisas que Eva, como também sabia, nós sabemos, situações que vêm sobre a nossa vida, que já conhecemos, sabemos como enfrentar, sabemos como reagir, sabemos que devemos resistir, mas muitas vezes não temos forças e não conseguimos ou não queremos. Então, eu penso que, por esse motivo, esses encontros que temos que ter com Deus vão nos ajudar a nos alinhar, a permanecer focados naquilo que é importante. Tem coisas que não são importantes na nossa vida e que vão passar, que não tem peso eterno, e que a gente ocupa muito a nossa mente, o nosso tempo, as nossas emoções, a gente se desgasta demais, sendo que aquilo que é importante, que é a presença de Deus, a gente vai deixando, vai protelando. Então, quero falar, para encerrar, sobre 4 questões que eu achei bastante importante nessa questão que nós lemos. E a primeira coisa é: não menospreze momentos com Deus. Que sejam curtos, nem que sejam breves, nem que seja enquanto você vai até a padaria comprar o pão e voltar. Enquanto você vai para a escola levar seus filhos e voltar depois. Tenha momentos com Deus. Quieta, ouvindo a Ele, falando com Ele, entregando a Ele situações que você precisa, ou pedindo direções, sabedoria. A palavra fala que se não temos, Ele nos dá liberalmente. Temos momentos a sós com Deus, para ouvir o que Ele tem para dizer, para falarmos o que temos para dizer também. Ele nos ouve. Amém? Ele está conosco em todo o tempo, eu sei disso, mas tem momentos que nós precisamos parar no nosso dia, aquietar a nossa mente e ouvir Ele. A gente ouve muito a nós mesmos. Eu me ouço direto. Às vezes eu falo, fica quieta e ouça o que Deus está falando, porque você está me deixando confusa. Você está me deixando brava. Então, a nossa mente, a nossa alma fala conosco o tempo todo. Precisamos ter momentos para ouvir Ele. Amém? Então, primeira coisa, não menospreze momentos com Deus. Salmo, capítulo 27, verso 8. Tem esse salmo eu achei muito rico, muito precioso. E eu creio que poderia ser a nossa oração. Salmo 27, 8 diz assim: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Há um convite deste do Senhor te chamando para a presença dEle, como dizer não? Como não buscar a presença dEle? Como não ser encantado, envolvido, deixando que a palavra nos renove? Ele está te chamando sempre. Ele te chamou para isso. Para isso somos filhos, para estarmos com Ele. Ele sempre vai te chamar. Quando você achar que é coisa da sua cabeça, não é. Se é um momento para estar com Deus, é Ele que está te chamando. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E no seu coração decide responder da mesma forma, Senhor, eu irei. Amém? Segundo lugar, nestes encontros, seja sincero, verdadeiro. Nem esconda nada, porque não adianta. Veja, lembra que Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do jardim, como se fosse possível nos esconder de Deus. É impossível. Então, já que sentar e conversar com Deus, fale sinceramente o que você sente, o que você acha, converse com Ele, não esconda, seja transparente.
E se pecarmos ou entristecermos, que não sejamos tardios em pedir perdão. Qual é a nossa alma, como ela age? Quando nós muitas vezes fazemos algo que sabemos que não é bom, ou a nossa alma está entristecida dentro de nós mesmos, a primeira coisa que parece que a nossa alma quer fazer é se afastar de Deus, da igreja. Vai na célula hoje? Ai, não sei, hoje eu não estou legal, eu acho que eu vou ficar em casa. Sabe, eu tenho que ter um tempo para mim mesmo, eu tenho que entender, eu tenho que ficar, eu vou ficar. Sendo que é o momento que nós mais tínhamos que correr para a presença daquele que é o único que nos conhece de fato e é capaz de nos salvar de nós mesmas e nos perdoar. Olha Isaías, capítulo 43. Verso 25. Isaías 43, 25. Olha que coisa preciosa. Olha como nossos filhos não precisam saber disso. Que Deus está sempre perto. Que eles também precisam ser ensinados a ter estes momentos com Deus. Eles, mesmo na ausência de nós como pais, eles precisam aprender desde pequenos a ter esse momento. E em Isaías 43 fala sobre algo que os nossos filhos também precisam aprender. Que não precisam se envergonhar do pecado, mas chegar-se a Ele, que é o que pode apagar as nossas transgressões. Diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus pecados. Como vamos nos esconder daquele que é o único que pode resolver uma questão tão séria de pecado, que se não resolvido, não perdoado, não arrependido, pode nos tirar para sempre da presença de Deus? Já pensaram nisso? O pecado é que faz a divisão, não é? Do homem com Deus. Se é o pecado que nos afasta, como eu vou permitir que este pecado esteja entre eu e Deus a ponto de sermos estranhos e não mais pai e filho, salvador e salva? Como eu posso me distanciar ou não me aproximar daquele capaz de, por causa do seu amor e graça, me perdoar completamente? Ele fala nesse texto que ele apaga as nossas transgressões. Amém? Terceiro lugar, cuidado onde você deposita o seu olhar por mais tempo que precisa. Pode te cegar. É o que aconteceu com Eva. Ela olhou tanto, viu como era agradável aquele fruto, foi olhando, observando, percebendo, essa palavra e esse sentimento tomaram conta do seu coração, a ponto de fazer com que ela tomasse uma decisão de pecado. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, cuidado, o que você tem colocado muito tempo, o seu olhar, o seu ouvir, o seu sentimento, quem você está ouvindo. Tome cuidado, vigia. O inimigo é astuto e quer nos roubar. O Senhor, por outro lado, através da sua palavra, nesses momentos de encontro que você pode ter com Ele, quer te libertar. Fomos chamados para ser livres, amém? E mais um texto, Salmo 119, 37. Salmo 119, 37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos teus caminhos, nos caminhos que traçastes. Quando não tiver força, Ele te ajuda. Pode pedir: Senhor, eu não estou conseguindo. E Ele fala assim: deixa que eu te ajudo. Deixa que eu te ajudo, eu vim aqui para isso. Eu sou o teu ajudador. O Espírito Santo é aquele que veio para nos ajudar. Porque Ele sabe que nós temos situações que temos que enfrentar e não são fáceis. Mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar, amém? Peça para Ele, Ele te ajuda. E, em último lugar, fique atento ao que você também ouve, pois pode te influenciar.
1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E um texto também em 1 Coríntios 15 fala, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, mais uma vez, isso vale para a nossa vida. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, onde eu estou colocando o meu tempo como prioridade, substituindo esses momentos de encontro com Deus. Fique atento a isso. Então, busque-o de todo o teu coração, em todo o tempo, na viração do dia, ao entardecer, busque a sua face e a sua companhia. Amém? Felipe, será que dá? Eu tenho uma foto que tinha acabado, mas agora, já que voltou o telão, tem uma foto que representa muito a minha história junto com os meus filhos. Mas tem essa foto desde pequenos. Eu quero só com isso te fazer com que você pense, te instruir e ajudar você a pensar como é importante. Daí foi um dia quando a Lívia era pequenininha. E eu sempre gostei de ler histórias, né? Eu acho que nossos filhos são encantados pela forma como contamos, como falamos. No Ministério Infantil, até um dia eu coloquei algo, né, sobre como a gente pode contar história aos nossos filhos que se tornem assim algo gostoso de se ouvir. Então, pegue a sua Bíblia e conte histórias. Eu lembro que eu lia muito para os três, mas a Lívia era a foto que eu tinha com ela, e a gente sempre lia, e ela sempre estava atenta, ela sempre perguntava bastante, sempre queria folhear. Enquanto ela não aprendeu a ler, eu lia para ela, lia para os demais também, para o Davi, para a Flávia, mas essa foto realmente marcou muito um tempo de infância, que eu quero também te incentivar a ter esses momentos com os seus filhos, para instruí-los na palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa função. Amém? Nós já vamos terminar. Obrigada, Felipe. Pode tirar. Tem um poema muito lindo que eu quero encerrar com ele. Na verdade, é um hino. Mas eu prefiro achar que é um poema, porque daí eu não me sinto na obrigação de cantar. Porque essa não é minha função, não foi para isso que eu fui chamada, nem vocês para ouvir isso. Mas então eu somente vou ler este poema que descreve esses encontros de amor com o Pai. É algo assim, é um hino muito antigo, acho que alguns vão... A desvantagem ou vantagem de chamar uma pessoa mais velha é que ela só conta as coisas antigas, né? Bengala, Mercearia de Dona Conceição, hino antigo, de salmos e hinos. Mas foi um dos hinos que eu sempre tive em meu coração, desde a época que eu estava na presbiteriana, onde eu me converti, graças a Deus. E esse louvor sempre foi algo que me chamou a atenção para prestar contas a estes encontros com Deus. E eu vou ler para vocês, e ele diz assim, alguns com certeza conhecem. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração de serra, e goza paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa e a tua dor.
E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Mas só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Bem de manhã, e sem cessar, vigiai e orai. Quando eu me converti, meus pais, meu pai já era falecido, mas a minha família não acompanhou esse processo comigo, não entendiam no início. E eu ficava pensando, com quem eu vou falar quando eu volto do culto? Quando eu ouço uma palavra? Quando eu ouço um louvor? Quando eu tenho esse contato com Deus, com quem eu vou compartilhar isso? O Espírito Santo, ele vai estar sempre com você. Vai sempre ter prazer em ouvir, em te ajudar, em estar perto de você. Então eu quero te incentivar a isso, né? Se você esquecer todo o resto, mas de tarde, quando o sol vai se baixando, o céu fica aquele espetáculo de cores vermelho, rosa, azul. Lembra que Ele está te chamando para ter encontros com Ele, para falar com você. Deixa que esses encontros ao entardecer tragam alívio, conforto, força, ânimo, alegria para o seu caminhar, porque como a gente viu aqui, é sem cessar, o inimigo a todo instante vai nos atacar, mas no Senhor somos fortes, amém? O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida para te fortalecer, para te ajudar, a palavra de Deus está perto de você, dentro de você, para te libertar de você mesmo, de enganos e de mentiras, você é livre no Senhor, deixa Ele te convencer disso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, o que nós pedimos nessa manhã para o Senhor é que o Senhor venha ao nosso encontro sempre. Porque nós vamos e queremos estar indo ao teu encontro também para receber de ti tudo o que o Senhor já tem preparado. Nos faça lembrar, Senhor, dos nossos primeiros momentos, do nosso primeiro amor contigo, Senhor. De como nós te conhecemos, de como foi tão libertador para a nossa alma, de quanto peso e julgo a gente pôde depositar sobre o Senhor e de quanto amor o Senhor derramou sobre a nossa vida. Pai, muito obrigada. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é um Deus forte, um Deus valente que tem se feito presente na nossa vida. Estou aqui para te dizer muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua paz, pela tua alegria, pela tua verdade que me liberta. Obrigada, Senhor amado, e que cada amado aqui nessa manhã seja renovado com essa graça, com teu favor, com a tua presença, com a tua unção, em nome de Jesus, que essas famílias aqui representadas, Pai, possam compartilhar de momentos assim, na tua presença, porque não há nada melhor na nossa vida do que estar contigo e nos derramar na tua presença com liberdade, com graça, Senhor, com verdade no nosso coração. Muito obrigada, Senhor amado. Conforte, console, direcione e faça com que cada um aqui tenha esse desejo, fome e sede de estar na tua presença, de ter encontros preciosos que são tão necessários para nós no nosso dia a dia. Nós te louvamos e damos a ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor devido ao teu nome. A ti toda a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo.